aconteceu então? Vamos lá, a grande multidão seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as vestes? Responderam os seus discípulos. Os discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e dizes quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bom, irmãos, esse texto aqui é um texto bem já conhecido, da igreja. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade e ela sangrava constantemente. Dificilmente havia dias que ela não tinha isso. E você, não sei se você pode imaginar o que uma pessoa vê nessa situação, Talvez hoje existam pessoas, mulheres que têm esse problema, essa dificuldade. Você sabe então o que essa mulher passou. Agora, na cultura dos judeus, uma mulher, quando ela estava nessa situação, ela não podia ser à rua. Ela deveria ficar em casa. Ela saía à rua e se alguém visse que aquela mulher estava naquela situação, ela poderia ser apedrejada, alguém poderia fazer algo com ela, talvez a própria vida dela estava correndo o risco de morrer. Mas ela tinha um desejo muito grande de ser curada. Tanto que ela foi. Tem gente que desiste, Tem gente que pensa assim: fui curado até agora. A gente pensa: não fui curado até agora, então não é a vontade de Deus me curar. E às vezes as pessoas desistem. E essa mulher não desistiu. Essa mulher, ela pegou, ela investiu em tudo aquilo que ela tinha, todas as posses dela. A Bíblia está dizendo que ela colocou todo o dinheiro dela, até que chegou num ponto que ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais nada que ela pudesse fazer. Então ela ouve falar de Jesus. A Bíblia mostra que ela ouviu falar da fama de Jesus. Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. Ela ouviu falar sobre Jesus, e quando ela começa a ouvir, começa a entrar uma fé no coração dela. Ela começa a acreditar: Jesus pode mudar minha vida, Jesus pode transformar minha vida. E ela então decide: eu vou atrás de Jesus. Mesmo naquela situação que ela estava, correndo todo aquele risco, ela falou: eu vou atrás de Jesus. Outras pessoas marcaram encontro com Jesus. Jesus foi visitar algumas pessoas, Jesus encontrou com outras, mas essa mulher, ela foi atrás. Ela foi atrás e ela buscou por Jesus, e quando ela viu a multidão, a Bíblia fala que ela foi entrando no meio da multidão,
E a Bíblia mostra também, a história mostra, tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, tem também um pouco dessa história lá no livro de Lucas. E aquela mulher, então, ela vai, e no caminho, a Bíblia fala que ela ia falando. A Bíblia fala que aquela mulher ia falando. Ela não foi quietinha, mas ela foi falando. E a Bíblia fala o que ela falava. E o que ela dizia era: eu vou atrás de Jesus. E se eu tocar nas vestes dele, se eu apenas tocar, não precisa dele falar nada para mim, não precisa nem dele orar por mim, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado. E ela foi falando aquilo pelo caminho, aquilo foi crescendo dentro dela. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. O que parece que a Bíblia mostra para a gente que essa mulher aqui, ela estava determinada. Determinação. Ela tinha uma determinação. O que é uma determinação? Determinação, em alguns aspectos, é marcar limites, é demarcar, é delimitar alguma coisa, mas não é esse o nosso caso. Também ele significa indicar, dar uma medida, uma avaliação, definir alguma coisa, propor alguma coisa, mas também essa parte também não serve para a gente. Mas também significa determinar, significa mandar que faça, mandar que aconteça. Determinação. Essa palavra também tem a determinação da justiça. A justiça determinou isso aqui. Quando a justiça fala, o que acontece? Tem que fazer. Não é verdade? Determinação. Essa mulher, ela estava determinada. E ela ia no caminho, e ela ia falando, e ela ia determinando. E a determinação, irmãos, é algo que tem um papel crucial na nossa vida. Seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida física, no nosso físico. A determinação, ela permite que pessoas como nós estabeleçam metas e alcancem. A gente coloca algo e a gente vai atrás daquilo. Uma pessoa determinada é uma pessoa que ela colocou um alvo e ela falou: eu vou conquistar isso aqui, eu vou atrás disso. E nada para ela, Seja, por exemplo, pessoas que às vezes começam a fazer as coisas. Alguém começa a fazer a faculdade, para a faculdade. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade, quando chegou no segundo ano da faculdade, eu falei: as coisas estão muito apertadas, eu vou dar um jeito, acho que vou dar uma parada, vou trancar. Minha esposa falou: não, você não vai fazer isso, você vai até o fim. E aí eu ouvi ela e falei: não, eu vou até o fim. E aí eu continuei 4 anos. Eu terminei os 4 anos. Antes de terminar, começaram a oferecer lá uma boa graduação em aconselhamento pastoral. Fui e fiz o aconselhamento pastoral. E aí aquilo começou, eu percebi que eu podia chegar até o fim das coisas. Aí durante a pandemia surgiu uma graduação em História. Eu falei: vou fazer História. Fiz História durante a pandemia. Nós precisamos determinar. E quando eu fiz essa faculdade de História, o negócio era tudo online. Então tu precisava
Precisava ter disciplina. Né? Se eu determinei alguma coisa, eu vou atrás disso. Se eu falei que eu vou fazer, eu preciso de buscar aquilo ali. Né? Então, às vezes, nós desistimos. Não podemos desistir. Precisamos perseverar. Às vezes, você precisa de aprender algo, você precisa de aprender uma profissão. Aí você começa, a ETEC ou qualquer outro curso aí, e para no meio. O que está faltando para você? Determinação. Como essa mulher aqui. Essa mulher, ela determinou. Às vezes nós precisamos de determinação para realizar sonhos. Porque às vezes nós fazemos planos, colocamos ali, visualizamos um sonho, queremos alcançar aquilo, mas aí começa a acontecer problemas. Vem um problema daqui, vem outro dali, a gente falando para desistir. São as próprias dificuldades tentando parar a gente. E muita gente às vezes é parada por isso. Muitas vezes a gente fica paralisado pelos problemas, pelas dificuldades. Às vezes uma libertação. Gente precisa de uma libertação que está ali lutando com aquilo, às vezes um tipo de pecado, e a pessoa luta, e de repente a pessoa começa a se conformar com aquilo. Porque ela fala, não consigo vencer, deve ter sido Deus mesmo que colocou isso em mim, é permissão de Deus, eu salvo pela graça mesmo, deixa de jeito que está, e vamos viver. E não é por aí. O Senhor nos chamou para as boas obras. O Senhor nos chamou para sermos libertos. O Senhor nos chamou para sermos curados. Tem gente que às vezes existe, né, se conforma com a enfermidade, se conforma com aquilo, se conforma com tudo. A maior parte das pessoas no mundo se conforma com as coisas. Eles aceitam a vida do jeito que está, ao invés de lutar. Aí eu vou falar, não vai ser assim. Sabe, irmãos? Nós precisamos lutar, nós não podemos parar. Nós precisamos perseverar. Mas primeiro, nós precisamos ter determinação. Fala para o irmão, você tem que determinar. Né? Sabe, determinar às vezes não é falar uma vez só. Determinar às vezes é você falar, e falar, e falar, e declarar. Diz que há muitos anos atrás tinha uma casinha numa escola rural, né? E esse lugar onde os alunos tinham ali as suas aulas, tinha ali um forno velho de carvão. E diz que tinha um garotinho que ele tinha incumbência de todo dia ele ir para a escola cedo, ele tinha que chegar primeiro de todo mundo, e ele tinha que acender o fogo para ele poder aquecer o ambiente, e aí logo depois chegavam com a professora e chegavam os colegas. Mas uma certa manhã, quando a professora e os alunos estavam chegando, eles olharam de longe e eles viram a escola envolvida em chamas. Eles então correram para a escola, chamaram pessoas, e eles conseguiram retirar de lá um garotinho que estava inconsciente dentro do prédio, mais morto do que vivo. O menino, ele tinha queimaduras profundas. Eram queimaduras tão profundas, e principalmente na parte inferior do corpo dele, que esse fogo chegou a destruir a musculatura dele. E ele então foi levado às pressas para um hospital no município vizinho, porque na cidade dele não tinha condições. E lá no leito dele, ele deitado no leito, semi-consciente e todo queimado, ele ouviu o médico de longe falando com a sua mãe.
E o médico dizia o seguinte para ele, para a mãe dele. Falou: olha, seu filho vai morrer. O seu filho vai morrer. E vou te falar uma coisa, é até melhor ele morrer. O médico disse. É até melhor ele morrer, porque o fogo destruiu tanto a parte de baixo do corpo dele, que vai ser muito assim complicado para ele viver. Mas o garotinho ouviu aquilo e ele decidiu que ele não queria morrer. Apesar de todo o sofrimento que ele estava passando, ele não queria morrer. E ele se convenceu de que ele ia sobreviver. Ele começou a dizer para ele mesmo: eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver, eu não vou morrer. Sabe, tem gente que desiste da vida, tem gente que fala: não, né? Pensando, vou parar por aqui, tá bom para mim, até aqui já sofri demais. Mas aquele garotinho não. Ele dizia: eu vou sobreviver. E de alguma maneira, irmãos, para surpresa do médico, ele realmente sobreviveu. Quando o risco de morte havia passado, ele então novamente ouviu o médico e a mãe falando bem baixinho. E a mãe estava sendo informada que o fogo tinha destruído tantos músculos dele na parte inferior. O médico disse: olha, apesar de teu filho ter sobrevivido, ainda assim eu acho que era melhor ele ter morrido. Porque ele está condenado à invalidez. Ele nunca mais vai andar. O médico disse: não. E é uma coisa lógica, porque o fogo havia consumido a musculatura dele. Mas mais uma vez aquele garoto tomou uma decisão. Ele disse para ele mesmo: eu não vou ser inválido, eu vou andar. Eu vou andar. Mas infelizmente da cintura para baixo ele não tinha nenhuma capacidade motora, irmãos. As pernas dele estavam inertes, quase sem vida. Mas chegou o dia que ele teve alta no hospital. E ele foi para casa. E todos os dias a sua mãe massageava as suas pernas. A mãe ia lá, massageava as pernas dele. Mas ele não tinha nenhuma sensação. Ele não tinha controle. Ele não tinha nada. Mas ainda assim, ele tinha uma determinação. Ele dizia para ele mesmo: eu vou andar, eu vou andar. E aquilo parecia mais forte do que nunca na vida dele. E quando ele então não estava na cama, ele ficava confinado numa cadeira de rodas. E teve um belo dia, um dia ensolarado, que a mãe pegou a cadeira de rodas e conduziu ele até o quintal para tomar um pouco de sol e um pouco de ar fresco. E nesse dia então, ele, em vez de ficar sentado na cadeira, igual costuma ficar todo mundo, ele se jogou no chão. Aproveitou que a mãe não estava por perto, ele se jogou no chão. E ele foi se arrastando pela grama, puxando as pernas. E ele foi até uma cerca que tinha ao redor da casa dele, umas estacas brancas que ali limitavam o terreno. E com um grande esforço, ele foi se esforçando, ele conseguiu se levantar, ele conseguiu se apoiar na cerca. E aí, depois que ele conseguiu se apoiar na cerca, ele começou a tentar se movimentar estaca por estaca, se apoiando na cerca, estaca por estaca. E ele começou a se arrastar. Ele ia se arrastando, arrastando as pernas. E ele foi fazendo aquilo ali todo dia. Ele começou a fazer.
e viu que ele conseguia fazer aquilo, ele começou a fazer aquilo todo dia. Ia lá, se arrastava até a cerca, pegava nas estacas, ia se arrastando, E ele começou a fazer tanto aquilo que começou a virar um caminho em volta. Ao lado da cerca começou a virar um trilho. Começou a virar um caminho que se formou de tanto que ele se arrastava por ali. Não havia nada, irmãos, que aquele menino desejasse mais do que ter vida nas pernas. Finalmente, então, com massagens diárias e com a persistência dele, essa persistência de fé e essa determinação que ele tinha, ele foi capaz de ficar de pé. Um dia ele conseguiu ficar de pé. E aí, depois que ele conseguiu ficar de pé, ele começou a tentar andar, e ele conseguiu um dia andar mancando, com a ajuda de gente, com a ajuda de pessoas. Ele conseguia andar mancando, mas ele continuou se esforçando, até que um dia ele conseguiu andar sozinho. Mais tarde, aquele garoto começou a correr. Ele começou a caminhar para a escola, depois ele passou a correr para a escola, e depois ele começou a correr simplesmente pela alegria, porque ele tinha passado tanto tempo sem poder andar. Então ele corria mais do que todo mundo, e ele corria pela alegria, pela gratidão de poder ter as pernas dele, E aí ele chega na faculdade, ele então integrou o time de corrida com obstáculos da faculdade. E depois, no Madison Square Garden, aquele rapaz sem esperança de sobreviver, aquele garotinho, mas aquele rapaz determinado, se tornou o Dr. Glenn Cunningham. E ele foi o corredor mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Ele conseguiu ser o corredor mais rápido na corrida de 1 milha. Primeiro ele não tinha condições de sobreviver. Ele sobreviveu. Depois ele não ia nunca mais andar. Ele lutou e ele andou. Mas ele não se conformou com isso, ele quis correr, ele foi correndo, e dali a pouco ele se tornou uma alegria tão grande, e ele se tornou esse grande corredor. Sabe? O mesmo também aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. O mesmo aconteceu. Primeira coisa, ela não desistiu. Pergunta para o irmão aí: você não desistiu não, né, irmão? Pode desistir. Você tem que investir tudo que você tem. Você tem que colocar tudo aquilo que você tem. Você não pode desistir, meu irmão. Ela ouve falar de Jesus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Sabe, nós estamos aqui hoje, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, e eu espero que nesse momento essa pregação esteja gerando fé no seu coração. Amém. E aquela mulher então, ela teve fé em Jesus. E quando a gente tem fé em Jesus, agora a gente já está com a fé, o que a gente tem que fazer? Determinar, determina, determinação. Coloca diante do Senhor. Coloca os teus sonhos diante do Senhor. Coloca uma meta, um alvo para você alcançar. Eu vou me libertar disso aqui até tal tempo. Eu vou fazer aquela faculdade. Eu vou alcançar isso aqui. Financeiramente, pessoas que às vezes não conseguem romper porque
Porque eles pegam todo o dinheiro que eles pegam, eles gastam, eles não têm um objetivo, falam, não, peraí, eu vou guardar dinheiro. Olha, até o final do ano eu vou ter tanto dinheiro. Né? Todo o dinheiro que, às vezes as pessoas vêm assim, estava pensando nessa semana, né, que às vezes a gente ganha um dinheiro, mas alguém dá um dinheiro para você. E aí você, qual a primeira coisa que você pensa? Vou gastar com isso aqui. Vou gastar com aquilo ali. Mas você tem um objetivo, você tem um sonho, você fala, não, eu quero alcançar aquilo lá, eu vou comprar aquele negócio, eu preciso disso aqui, esse negócio é um negócio importante para minha casa, para minha vida, né? Aí a pessoa pega, ela perde, ela ganha o dinheiro que ela faz, então vou gastar com outra coisa. Ao invés dela pegar e juntando, não, isso aqui eu vou colocar uma poupança. Eu não vou nem ver a cor desse dinheiro. Eu vou guardar isso aqui, porque eu vou conquistar. Amém. Sabe, tem pessoas que às vezes ficam aí com as finanças tudo arrebentado. Porque quando vem, ele não faz igual José, né? José falou assim, ó, quando vier a bênção, você guarda. Guarda, guarda e guarda. E guarda e guarda de novo. Porque depois, quando vier a luta, você vai ter. Você vai ter até para emprestar. Você vai ter até para dar. As pessoas não pensam nisso. Então, o que está faltando? Determinação. Uma pessoa determinada. Uma pessoa que determina e fala, não, eu vou alcançar esse valor aqui. Você sabe que para você ter uma vida mais tranquila, financeiramente, o certo é você ter pelo menos uns 3 ou 4 salários do que você tem por mês guardado. Isso só para começar. Porque se você fizer isso, se algum dia vier alguma coisa difícil, você não vai ficar todo arrebentado, pensando, vou para o banco. Tem gente que vai para o banco pedir dinheiro. Ele vai lá, pega um empréstimo. Ele pega lá o dinheiro do banco, na hora ele fica todo feliz, porque ele fala, poxa vida, dá aquele alívio na hora. Só que daí, quando ele vai lá e faz as contas, ele começa a pagar a primeira parcela, a segunda parcela, e pensa, puxa, eu peguei R$1.000 emprestado, vou pagar 2.000 no final. Porque o banqueiro, ele emprestou dinheiro para você, mas ele vai continuar a vida dele. E enquanto você vai comer o arroz e feijão, ele vai continuar se caindo. Se você tiver arroz e feijão na sua casa, se não tiver que pedir dinheiro emprestado de novo para ele. Entende? Às vezes nós temos oportunidade, e aí vem, e ao invés de nós guardar, não, vamos torrar. Falta determinação. Fala para o irmão, você tem que ser determinado, irmão. Aquela mulher, ela determinou uma meta, um objetivo. Qual que era a meta que ela determinou? Eu vou ser curada. A meta dela era ser curada. Nada mais importava para ela. Ela colocou todo o dinheiro dela, colocou tudo que ela tinha, mas ela não desistiu. Fala para o irmão, você não pode desistir, irmão. Ela foi encontrar onde Jesus estava, e ela ia tocar em Jesus. Mas aí, a gente tem essa coisa, essa determinação, essa fé de que vamos ser curados, de que vamos ser libertos, de que vamos sair dessa situação financeira que a gente está. Nós vamos rumar, nós vamos andar, novos ares vão ter para a gente. O Senhor vai nos abençoar. Ela começa então a falar. Ela começa a declarar o que ia acontecer se ela tocasse em Jesus. E ao mesmo tempo que ela começa a falar, logicamente você fala daquilo que o seu coração está cheio. A Bíblia fala que você fala aquilo que o coração está cheio.
Se você está cheio de desânimo, é isso que você fala. Se você está cheio de cansaço, é isso que você fala. Às vezes, sem querer, a gente fica falando: ah, mas estou tão cansado. Ah, mas estou tão cansado. E não resolve nada. Né? A única coisa que resolve é que você fica com mais dó de você mesmo. Você fala: oh, meu Deus do céu, coitadinho de mim. Eu estou com dó de mim. Se eu puder não ser, eu não seria eu. Porque se eu, mas eu sou eu, então como que eu faço? Não resolve. Né? Não adianta. Aquela mulher, apesar de tudo, ela dizia e ela sonhava com aquilo, ela visualizava aquilo, e ela foi fazer aquilo que ela acreditava. Ela agiu de acordo com a fé dela. O problema, então, irmãos, não é somente a gente falar, a gente tem que agir de acordo com o que a gente fala. Entendeu? Se a gente fala uma coisa e age de outra forma, né? Você fala assim: não, eu vou fazer exercício. Eu vou, mas eu estou tão cansado. Eu às vezes eu chego em casa, nós temos lá a cachorrinha, a Joy, né? Alegria. E aí, às vezes eu estou cansado, irmão. Chego em casa assim, quebrado. Fiquei o dia inteiro na igreja, o dia inteiro. Fui para São Paulo, fui para os outros lugares. Mas eu chego e falo: poxa, que dó. Ela está doida para sair. Porque a nossa cachorrinha é assim. Você chega e você se pega fora assim, né? E você fala para ela assim: vem. Aí ela vem. Ela vem já toda alegre. Mas às vezes, sem você chamar, ela pensa com ela assim: ele vai me levar para passear. Aí ela pega e já vem. Só que daí eu não estou saindo para passear com ela. Estou saindo para ir para a igreja fazer alguma coisa na cidade. E aí eu pego e falo: não, Joy, para dentro. Irmãos, ela faz assim: ela abaixa a cabeça e vai para dentro numa moleza. Você vê o desânimo dela. Aí eu fico com dó disso. Falo: vou andar com ela. Mas eu não estou com vontade de andar. E eu estou cansado. Eu estou querendo entrar dentro de casa, deitar no sofá, deitar na cama, em qualquer lugar. Preferência na cama. Né? Mas eu falo: não posso deixar assim. E aí eu vou. Mas você não dizer assim. Você não pode andar pela sua vontade, pela vontade do teu corpo. Logicamente, tem tempo para todas as coisas, tem hora que você tem que descansar mesmo. Mas se você não tiver determinação e falar assim: eu vou acordar na hora, eu vou começar a fazer isso aqui todo dia, você não faz. Mas você tem que determinar e você tem que se esforçar para você fazer. Senão, não acontece. A gente tem que agir de acordo com o que a gente está determinando. Aquele garotinho, o que ele fez? Ele falou assim: olha, eu vou andar. O que ele fez? Ele não conseguia andar. Ele se arrastava. Ele fazia, mas ele não ficava ali. Alguém às vezes pensa assim: ah, eu vou andar. Mas daí ele fica ali sentado. Não, um dia Deus vai me fazer andar. Ah, um dia Deus vai me fazer andar. Mas você não está crendo. Então age de acordo com aquilo que você crê. Quando Pedro e João curaram o paralítico, Pedro e João falaram para o paralítico assim: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda agora. E o cara levantou. A Bíblia fala que o cara levantou, sim ou não? Não levantou não. Ele continuou lá daquele jeito. Ele continuou do mesmo jeito. Olha lá, em Atos capítulo 3 você vai ver. Por que eu digo isso? Porque o Pedro e João pegaram ele pelos braços e levantaram ele. Ah, nós oramos você, agora você vai ter que andar.
Não? Nós oramos, agora vai ter que andar. Pegou o braço e levantou ele, e aí ele começou. Jesus um dia foi orar por um homem, o homem era cego. E Jesus orou por ele. E a gente pensa, Jesus orou, acabou o problema. E aí Jesus perguntou, e aí, como que você está? Ele falou, olha, eu estou vendo assim, umas coisas meio embaçadas. Eu estou vendo os homens assim como se fossem umas árvores. Jesus orou de novo pelo homem. Ele não orou só uma vez, ele orou de novo. Ele falou, não, se está vendo um pouquinho, vai ver mais. Se está vendo um pouquinho, vai ver mais. E Jesus orou mais uma vez, e aquele homem enxergou completamente bem. Você entende? Isso que é determinação, isso que é a gente falar, nós vamos fazer, isso vai acontecer. É quando você se pega em algumas situações, igual quando minha esposa teve problema com miomas no útero, e a gente orava, todo dia orava, e passa um ano, e passa 2 anos, e nada acontece, irmão. Nada acontece. E ela continuava do mesmo jeito, até o dia que o médico marcou a operação. Aí no dia que o médico marcou a operação, faltava mais um exame, e aí ela foi fazer o exame. Mas aí um dia antes, Deus me deu uma palavra, e eu estava no banheiro, tomando banho, quando eu virei para minha esposa e falei, como que você está? Ela disse assim, olha, estou assim, já me conformei, vou tirar o telefone. A gente já orou tanto, a gente já fez tanto. Mas sabe, irmão, me deu uma alegria tão grande no meu coração que eu falei para ela assim, olha, eu estou sentindo uma coisa aqui para falar para você, assim, ó, vai para a igreja hoje diferente. Eu pensei, mas o que é ir para a igreja diferente? Será que é com outra roupa? E nós temos as roupas cristãs, né? Aquelas roupas, principalmente nós homens, né? Nós vamos com a roupa evangélica para a igreja, não tem a roupa, né? Você pode perceber, a gente que é homem, você faz, sempre você vê vestido quase do mesmo jeito. E as roupas cristãs nossas. Se soltar, ela vem sozinha para a igreja. Aí as irmãs têm que ficar no nosso pé, né? Ó, não põe essa roupa não, muda essa roupa aí, o negócio está rasgando. E aí, eu peguei, e engraçado que eu sempre orava por ela, e eu tinha esse costume. Hoje perdi um pouquinho disso. Eu tinha esse costume de orar, quando eu orava por alguém, eu falava, como você está? O que você está sentindo? Né? Eu perguntava para a pessoa, para mim saber se eu ia orar de novo, se eu ia parar ali, o que eu ia fazer. E aí eu cheguei, falei isso para ela, e eu sempre perguntava. Ela foi para o culto então naquela noite. Quando nós chegamos do culto, tivemos o culto foi uma bênção, um culto normal, abençoado, louvores, palavras. Mas aí eu falei para ela assim, vamos orar agora. E aí coloquei as mãos sobre ela, orei por ela e perguntei, e aí, sentiu alguma coisa? Ela disse, não senti nada. Falei, mas está curado em nome de Jesus. Só que eu tinha falado isso 2 anos para ela. 2 anos eu estava falando, orar para ela, você está curado em nome de Jesus. Às vezes eu orava por ela, dava uma mexida assim, ela sentia um negócio mexendo assim dentro assim. Vou pensar, mexeu, Deus curou. Falei, está curado em nome de Jesus. Aí passavam uns dias, ela sangrava de novo.
E de novo, de novo, de novo. 2 anos. Até o dia dessa oração. E Deus falou assim: vai diferente para a igreja. E aí aquilo deu uma... Sabe quando Deus dá uma palavra para você? Isso dá uma alegria dentro de você. Semana quando eu estava aqui, eu não ia pregar esse texto aqui. Eu ia pregar Isaías 40. Estudei Isaías 40 a semana toda. E vim pregar isso aqui hoje. Estava estudando Isaías 40 e de repente me deu uma alegria. Aí eu comecei a falar em língua dentro do escritório, sentado na cadeira e orar. Aí eu falei: meu, eu tenho que levantar e orar. E começo a orar. Sabe quando Deus dá uma palavra para você, aquilo ali traz uma alegria, uma força. Minha esposa, ela perdeu a visão de um dos olhos, totalmente. Ela foi agora para um encontro de crianças e ela recebeu a oração das crianças lá. E esses dias ela disse para mim assim, ela falou: olha, engraçado, parece que depois que as crianças oraram por mim, de vez em quando parece que eu sinto uma luz entrando no meu olho. Eu já fico assim, vai curar. Entendeu? Eu já falei para ela: vamos orar, vamos continuar orando. Mas eu não estou orando com tanta persistência igual eu orei por esse outro negócio. A gente tem que ser determinado, orar por aquilo, clamar por aquilo. Sabe, até um negócio acontecer. A gente precisa agir de acordo com a nossa fé. Aquilo que a gente crê, a gente tem que profetizar. Aquilo que a gente crê, a gente tem que falar. E a gente tem que andar na mesma direção. E as coisas vão acontecer ao redor e vão querer fazer a gente parar e recuar e voltar para trás. Mas a gente não pode. Entende como que é que funciona o negócio? Determinado é assim, ó, você vai em frente, você continua. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu vou alcançar. Né? Foi assim que essa mulher foi agindo. E tanto a história que eu contei para vocês, como essa história bíblica, é um exemplo, irmão, de poder que existe através da fé e determinação. É um exemplo para a gente isso. Sabe? Aqueles que desistem com facilidades não alcançam seus objetivos, seus sonhos, milagres. Nós não podemos desistir. Nunca desista diante de uma dificuldade, mesmo que pareça ser impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Como foi na vida daquele garotinho, como foi na vida dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, nós temos que continuar seguindo em frente. Sabe, agradecendo a Deus pela vida que a gente tem. Agradecendo a Deus pelo pouco que você tem. Mas continue em frente, porque o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai ajudar você. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Foi isso que lá em Isaías 40 está dizendo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que é esperar no Senhor? É sentar e ficar parado esperando na cadeira de roda? Não. Esperar no Senhor é você destacar no chão e sair se arrastando. Porque do jeito que você está podendo agora, você vai arrastando. Mas você vai andar. Entendeu? Você vai andar. Siga em frente. Seja determinado. Tenha fé que Deus vai abençoar você, irmão. Sabe, experiência não é aquilo que acontece com o homem. Mas experiência é o que o homem faz com aquilo que acontece com ele. O que está acontecendo com você? Chegou a hora de você ter a sua experiência com Deus. Se Deus está permitindo alguma coisa acontecer, Ele quer usar a sua fé. É para a libertação, é para a cura,
é para algum milagre, é para alguma coisa financeira acontecer. Nós temos que crer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas que nós não imaginamos. Você nem passa pela sua cabeça e Ele nem faz. De forma que você fica assim, perplexo com o que Deus Ele faz. E eu pergunto para você hoje, o que você precisa determinar? Você que é jovem, você que está na escola, o que você precisa determinar? Tem gente falando que você, professor falando que você é burro, que você não aprende. Não é isso não. Não acredita nisso não. Acredita no poder de Deus. Acredita que o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar inteligência. Ele é o dono de todas as coisas. Entendeu? Você fica aí pensando, mas eu vou tirar a carne, não vou conseguir. Você já está pensando nisso? Você vai conseguir sim. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus você vai conseguir. É Ele que está com você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fala de não de ficar parado, mas fala de você continuar lutando, crendo que o Senhor vai fazer. E tendo a esperança. Renovar a força é ter esperança. Renovar a força é acreditar que dias melhores virão. Né? Porque acreditar no mal que vai vir, não precisa, porque ele vai vir mesmo. Mas acreditar no livramento que Deus vai dar, essa é a nossa fé. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. E eu queria deixar essa pergunta para você: o que você precisa determinar hoje? Mas não esqueça, você tem que determinar com essa mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu sobre Jesus, ela deixou o coração dela encher de fé, e quando ela tinha ali uma palavra, ela começou a determinar: eu vou encontrar Jesus. Eu vou encontrar Ele. Quando eu ver Ele, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. O que você tem que determinar? Você tem que colocar o objetivo. Só que você vai agir nesse objetivo. Por exemplo, se você precisa de dinheiro, você vai orar para Deus mandar. Mas quando Deus mandar, você não vai sair tornando dinheiro. Se você precisa de uma cura, você vai orar. Você vai determinar a sua cura, a sua libertação. Eu vou ser curado. E fala o que é. Põe a mão no seu corpo todos os dias, e ora todos os dias e declara: em nome de Jesus, eu vou ser curado, eu vou ser curado. Determinantemente, porque esse é o seu alvo, você vai alcançar esse alvo. É o curso que você está pensando em desistir. Deus está falando com você hoje para você não desistir. Continua determinando, continua andando. Vai em frente. Está difícil? Estuda mais. Está complicado de entender a matéria? Paga o preço. Talvez você tenha que estudar o dobro, mas você vai ficar também o dobro mais sábio que os outros alunos. Sabe?
Começa a falar pela fé. Pela fé. Tem que fazer isso. Fala. E age de acordo. Você não pode agir contrário àquilo que você fala. Né? Você pega e você fala assim, não vou ser liberto desse negócio aqui, desse pecado e tal. Aí você pega, você determina, você ora, e na primeira tentação você cai. Não, você determinou. Vai falar, Satanás, você não tem mais poder na minha vida. E você vai determinar e você vai continuar andando naquela direção. Você vai agir conforme a sua fé. No começo vai ser difícil, mas você vai vencer. E Jesus venceu o mundo. E ele falou, vocês também vão vencer. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Você já sabe já o que você tem que determinar? Se você sabe que você tem que determinar, eu queria te convidar a ficar de pé agora e a orar com fé. Se você sentir também no seu coração, Deus tocar o seu coração, eu queria que você também orasse por alguém. Eu acho muito bom isso. Sabe, da gente às vezes sair do nosso lugar e orar por alguém. Que eu vejo que Deus às vezes coloca a palavra na nossa boca, né? O que você tem que determinar? Salvação? É salvação para alguém? Coloca. Mas coloca e age nessa direção. Não esquece. Você tem que determinar e você tem que agir de acordo com a sua fé. Amém? Comece a orar ao Senhor, comece a declarar sobre a tua vida, sobre aquilo que precisa. Pode subir mais o som da música. O irmão tem liberdade, pode orar em voz alta, não tem problema. E age de acordo com isso. Vai nessa direção.